Livre nesta manhã de sexta-feira e nós estamos recebendo o Dr. Rafael Chaia, doutor em Direito Digital, para falar a respeito um pouco, né, dessa situação, cibersegurança, investigação digital, porque acontece no Brasil a conferência, traduzindo a Conferência de Investigação Digital Brasil, o maior evento de investigação digital e cibersegurança do Brasil, reunindo aí juízes, promotores, delegados, peritos, especialistas renomados. E aí, para a gente começar esse bate-papo, muito se falou aí, olha, estão fazendo escaneamento de íris no Brasil. E aí a justiça entrou em campo, olha, proibiu, mas e aí? E essa questão, doutor Rafael, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre, e essa questão escanear a íris, muita gente, né, falou, bom, vou ganhar um dinheirinho, vou lá, liberar, vão escanear aí. E não ganhou nada. E não ganhou absolutamente nada. E qual é a preocupação que o brasileiro deve ter com relação a isso quando chega, olha, você pode vir aqui, nós vamos escanear sua íris, vamos pagar para que isso seja feito, mas sem saber exatamente o porquê, para quê. Não é uma situação que provavelmente tem que ter seus cuidados e também as suas preocupações. Bom dia. Bom dia a todos. Esse é o ponto-chave, porque quando a gente fala de escaneamento de íris, a gente está falando de um dado biométrico. E dados biométricos, eles possuem proteção especial dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem critérios específicos para a coleta desse tipo de dado. Então não é o tipo de coisa que qualquer um pode sair coletando, especialmente da forma como foi feito. Ah, vem aqui que você vai ganhar R$500, um trocadinho, etc. Gente, você não sabe para que esses dados vão ser usados, você não sabe com quem esses dados vão ser compartilhados, você não sabe onde esses dados vão ser armazenados. A ANPD, ela proibiu a coleta. Desculpa, o que é a ANPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão responsável hoje por aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Uhum. A ANPD, ela veio e determinou a proibição da coleta da íris. Só que, com todo respeito, ela fez isso tarde demais. Quando veio a ordem de proibição da coleta da íris, mais de 500 mil de brasileiros já tinha feito a venda. Certo. 500 mil? 500 mil, mais de 500 mil já tinham vendido. E aí eu vejo um outro problema, porque quando você pega em outros países em que houve também a proibição, como Espanha, Portugal, etc., as autoridades de proteção de dados dos outros países determinou a exclusão dos dados. Tipo, vocês coletaram, mas deleta tudo, vocês não vão ficar com isso. Aqui não saiu nenhuma ordem de exclusão. Veio a proibição. Essa ordem de exclusão teria que sair de onde? Teria que sair da ANPD. Da própria autoridade. Teria que determinar a exclusão. Exatamente, teria que determinar a exclusão desses dados, porque você proíbe a empresa de coletar, mas tudo bem, o 500 mil de dados que ela coletou ainda estão com ela. E aí você não sabe se isso vai ser usado, por exemplo, para treinar modelos de inteligência artificial de reconhecimento facial, se isso vai ser utilizado para treinar modelos de inteligência artificial para identificação de deepfakes, a gente não sabe, mas que haverá um uso comercial dessas informações, com certeza haverá. Até porque, com o valor que eles estavam pagando, imagina a importância disso para eles, né? Ah, vou pagar R$500 para cada um. Mas teve um problema no valor, você estava me explicando. Não, aí você multiplicar por 500 mil. Sim, mas não houve o pagamento. Não, mas não, me explica, por favor. O que aconteceu foi o seguinte, o pessoal achou que ia chegar lá e receber um Pix. Na hora, né? Não, então, isso não aconteceu. O que foi feito é que eles tinham que baixar um aplicativo para receber em criptomoeda, uma criptomoeda da empresa que é a WorldCoin. Que, por sinal, é uma cripto que está operando em baixa, está perdendo valor. E muitas pessoas não sabem mexer com criptomoeda, muitas pessoas nunca mexeram com esse tipo de ativo virtual, não estão conseguindo acesso e perderam dinheiro. Então agora está aparecendo um monte de gente que vendeu a íris e ficou de mão abanando, porque não conseguiu pegar o dinheiro que foi pago. Então, o primeiro ponto que teria que fazer para o início da correção, da restituição, primeiro, da dignidade dessas pessoas, delas não terem depois os dados usados de maneira não autorizada, e também o ressarcimento, ou enfim, né, seria uma ação efetiva do governo federal através dessa autoridade que domina esse segmento, uma autarquia. Falar, olha, vamos enquadrar essa empresa. Teria que ser a partir daí. Mas enquadraram pela metade, né? Porque falaram, vocês não podem coletar, mas não mandaram deletar. E aí nós temos um outro problema.
Ah, mas estão usando os dados sem o consentimento das pessoas. As pessoas consentiram. Consentiram, exatamente. Elas O assinaram. grande problema é que nós não temos uma coisa que a gente bate muito, que é o chamado letramento digital. As pessoas não sabem usar a internet. A gente costuma dizer que as pessoas, elas entraram no digital antes de se alfabetizarem completamente. E isso quem está falando é a Anatel, numa pesquisa que foi publicada em 2023, na qual ela falou que 76% dos brasileiros não sabem usar a internet de forma segura. Então, quando você chega e fala assim, tem uma empresa pagando R$500 só para tirar uma foto do seu olho. Oh. A pessoa não tem dimensão da gravidade disso. Ela acha que é só ir lá, bate uma fotinho, sai com o dinheiro, não mudou em nada a minha vida. Muda muito. A gente está falando de um dado biométrico, um dado sensível, um dado que tem proteção especial dentro da Lei 13.709. Não é uma coisa se você desse ali o seu documento, né, o seu CPF. É pior do que o seu CPF. Né? Porque o seu CPF, o seu RG é um dado pessoal. O dado sensível, ele vai além disso. O dado sensível é uma digital, é um reconhecimento facial, é a sua íris, é o seu tipo sanguíneo. Pode ser utilizado para quê, na pior das hipóteses? Eu acho, e aí é só uma opinião, o senhor também pode nos ajudar. Se de repente eu preciso de um financiamento, Exato. pegar um dinheiro num banco, com a íris da isso. pessoa, como se eu tivesse a digital, eu posso lá e conseguir o recurso apenas, vamos dizer, com a assinatura da íris. Assinatura digital. Ela Eu funciona acho que isso é possível, né? Sim, hoje a íris ela é talvez a mais importante informação biométrica que nós temos. Ela tem caráter único. Ela é mais complexa do que o reconhecimento facial e a própria digital. Você usar a íris hoje para esse tipo de situação é completamente possível. Mas como eu falei, ao meu ver, na minha opinião, o objetivo da empresa é treinar alguns algoritmos de reconhecimento facial para diferenciar modelos de deepfake de pessoas reais. Esse é o meu palpite. Mas pode cair nas mãos erradas Pode, e aí... com certeza, porque a gente não Muito sabe provavelmente para que vai ser vai. usado. A gente não sabe para que vai ser usado. As pessoas elas precisam começar a ter uma cultura de segurança e as pessoas precisam começar a ter uma noção de que não podem compartilhar qualquer dado e informação com terceiros, porque elas podem estar se colocando num problema imenso a curto, médio e longo prazo. Doutor Rafael, primeiro prazer em revê-lo, fomos amigos na Universidade Católica, eu acompanhei esse menino, posso dizer assim, né? E essa questão de direito digital, muito tempo ele vem se dedicando. O senhor falou aqui agora há pouco, rapidamente, só para dar algumas pistas para que está nos acompanhando, de letramento digital. Por onde passaria esse letramento digital? Que cuidados, por hora, obviamente, não vamos aqui na entrevista resolver essas questões, mas o que cuidado o nosso ouvinte tem que tomar em relação ao mundo digital? O letramento digital ele vem para mostrar para as pessoas que o digital é uma extensão do seu dia a dia. Você tem que tomar cuidado, por exemplo, com qualquer link que você clica. Você tem que ter uma base de segurança digital em desconfiar das informações que você recebe. Você tem que saber que você não pode, por exemplo, fazer uma superexposição nas redes, porque você pode estar disponibilizando informações que serão usadas em engenhosidade social para tentar descobrir os seus dados e informações. A questão do letramento digital é literalmente ensinar as pessoas os riscos do mau uso da internet. É ensinar boas práticas para as pessoas. Eu tenho uma rede social, eu não tenho por que, por exemplo, ficar fazendo superexposição nessa rede, mostrando, por exemplo, foto dos meus filhos na volta às aulas com o uniforme da escola deles, para mostrar para as pessoas onde os meus filhos estudam. Ou ficar mostrando foto minha ou mensagem minha, cheguei no meu trabalho com a geolocalização, para as pessoas saberem onde eu trabalho. As pessoas elas buscam uma validação social constantemente e não percebem que estão se superexpondo num processo que o Lipovetsky chamava de hiperindividualização. A gente acha que nós somos o centro do universo da internet. E não somos. Na verdade, a internet é uma grande praça pública na qual todos nós temos liberdade, mas também responsabilidades. O senhor falou uma coisa agora muito interessante, que tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, está em vigência no Brasil. E a gente tem ouvido muitos debates, inclusive neste ano de 2025, vai ser marcado pela questão da regulamentação das redes sociais. E um dos argumentos muito usados é que a internet é uma terra sem lei, que na internet não há regulamentação, que a pessoa pode fazer o que quiser, discurso de ódio, tal. Não é assim. Existe uma lei em vigor no Brasil, onde aquilo que é
é proibido no âmbito real, no nosso mundo real, também é proibido no mundo virtual. Gostaria que o senhor explicasse isso. Eu nem gosto dessa dicotomia, porque para mim a internet é uma extensão do real. Exato. O pessoal fala de real e virtual, é a mesma coisa. A minha área de pesquisa, eu já pesquiso sobre essa questão de regulação e liberdade de expressão nas redes há 12 anos. Foi minha temática no doutorado, foi minha temática inclusive no pós-doutorado quando eu fiz. Regulação de redes sociais é algo que é extremamente delicado. Temos legislação hoje? Temos, e não temos só uma legislação. Nós temos o Marco Civil da Internet, que é 12.965, que já estabelece uma série de responsabilidades para quem publica conteúdos. Mas como essa responsabilidade poderá ser aplicada? Com base nas leis que nós já temos em vigor. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando assim, mas a gente não tem uma regulação, por exemplo, que combata fake news. Mas o que é fake news? A fake news pode ser calúnia, injúria, difamação, já previsto, denunciação caluniosa, dano moral. Se a fake news não for nenhum desses elementos que já estão previstos no Código Penal, no Código Civil, o que ela é? Ela é opinião ou fofoca. E eu vou regular opinião e fofoca? Esse é o ponto. A gente está tendo essa discussão agora com relação às redes e eu tenho me posicionado já há algum tempo com preocupação. Porque as pessoas precisam compreender a dinâmica das redes para entender que dependendo do modelo de regulação pode ser pior do que o que nós temos hoje. E por que eu estou falando isso? Vamos dizer que o Ben-Hur é a rede social. Nós aqui somos os usuários. O que acontece hoje? Hoje o Ben-Hur goza de uma imunidade, porque se eu postar algo, se você postar algo, se ele postar algo, eu sou responsável, você é responsável, ele é responsável. Ponto. O Ben-Hur não? Ben-Hur não, porque ele é um canal de comunicação. E por que isso acontece? Para ele não escolher o que vai ser publicado ou não. Para ele não fazer curadoria de conteúdo. Agora, a partir do momento que eu entro com o modelo de regulação, Ben-Hur, a partir de agora você é responsável pelo que eu falo, pelo que ela fala, pelo que ele fala. O que o Ben-Hur vai fazer? Ele vai jogar a moderação lá no alto, ele vai passar a fazer curadoria de conteúdo, vai escolher o que ele vai escolher o que vai ser publicado, e aí você pensa, mas isso é bom, porque ele vai ter que filtrar tudo aquilo que for ilegal. Tudo bem, agora vamos para o campo prático. O YouTube recebe 300 horas de vídeo por minuto. Como que você vai moderar 300 horas de vídeo por minuto? Por meio de algoritmo, inteligência artificial. Só que a inteligência artificial ela não é nem inteligente nem artificial. O algoritmo ele não interpreta contexto. Então o que vai acontecer? Você vai ter um aumento exponencial de banimentos indevidos. Porque o algoritmo ele é incapaz de interpretar contexto. Vou dar um exemplo super simples. Eu tenho um perfil no Instagram em que eu só publico conteúdo de direito digital para os meus alunos. E no ano da eleição, eu fiz 2 postagens. Eu fiz uma postagem para falar do golpe do Pix e uma postagem para falar de fraudes via WhatsApp. Essas minhas 2 postagens tomaram um selo de desinformação do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que as urnas eram seguras. Eu falei, mas por quê? Eu estou falando de golpe do Pix e fraude de WhatsApp, não estou falando de eleição. Mas eu usei a palavra golpe e usei a palavra fraude. Ou seja, o algoritmo ele se concentra em determinadas palavras-chave para moderar conteúdo. A minha conta chegou a ser suspensa por causa disso. Doutor Rafael, um jornal, quando ele é... Vamos pegar esse jornal, tá aqui. O editor, ele filtra o que vai sair, ele filtra as manchetes. Concordo. Ou seja, a moderação, a regulação faz parte da vida humana. Não tem vida humana sem o tipo de regulação. E aqui o que nós falamos, nós somos responsáveis, mas também a diretora da empresa responde por isso. Sim. A partir do momento que eu falo alguma coisa que de repente prejudicou. Mas a dinâmica de uma rede social ela é diferente, porque ela é como se fosse uma ágora. Aquela praça pública da Grécia Antiga. Eu não posso estabelecer, por exemplo, numa praça o que as pessoas podem falar ou não, mas eu posso estabelecer a responsabilidade sobre o que elas falarem. Mas então vamos pegar até o exemplo da ágora. Até historicamente a ágora grega sempre teve regulação também. O sofista, então, na história humana não há ágora
sem algum tipo de mediação. Mas não é tem, por isso que nós o que, estamos na falando. verdade, eu percebo é que quando envolve as big tech, há uma preocupação, mas não tem condições de moderar. E nós não estamos falando de situações de opinião, nós estamos falando, muitas vezes, de questões que eles não têm nenhuma responsabilidade, porque eles acabam até lucrando. Se a pessoa posta alguma coisa extremamente violenta, vamos pegar enfim, não vou dar exemplo aqui da moça, mas enfim, eles acabam lucrando com esse tipo de... ou seja, não tem nenhum problema lucrar, nós estamos no capitalismo. E a corresponsabilidade do que se... algum tipo... Mas como a Europa existe, mas ela... Tanto é que está no Supremo, existe, mas ela está dando conta da... Porque Sim. como que a Europa tem se dedicado a essa questão? O Supremo vai estar respondendo para a gente se o que está hoje dá conta da responsabilidade das big techs. Excelente pergunta. Estados Unidos fez um julgamento extremamente similar. Aqui no Brasil é o julgamento do artigo 19 do Marco Civil. Nos Estados Unidos é o julgamento da seção 230 da Communications Decency Act, que é a lei de comunicações americana. Lá eles levantaram essa questão: vamos responsabilizar as redes sociais? E lá a Suprema Corte americana falou que não. Vamos manter as redes sociais livres e responsabilizar as pessoas. Isso não significa que você pode publicar qualquer coisa, porque você ainda está sujeito aos termos de uso da plataforma. E o que tem lá nos termos de uso da plataforma? Se você postar conteúdo ilegal, se você postar conteúdo criminoso, se você fizer apologia ao crime, a sua conta será banida. Isso está lá. Você pega, por exemplo, o exemplo que ocorreu essa semana do cantor Kanye West, que colocou a camiseta na loja. A loja foi banida, ele está sendo investigado. Ou seja, a responsabilidade veio. Existe a possibilidade de responsabilidade solidária? Existe. Desde 2014, está na lei também. O artigo 19 fala: a responsabilidade sobre as publicações é do usuário, podendo ser também do provedor de aplicações, se houver uma ordem judicial para exclusão do conteúdo e o provedor de aplicações ignorar essa ordem. Então eu olho para você e falo: Benhor, o negócio é o seguinte, o Rafael fez uma publicação que você vai ter que excluir. O juiz ele tem esse poder se for acionado. Se eu tiver uma postagem que eu não gosto, eu procuro o judiciário, e existe inclusive a possibilidade de antecipação da tutela para exclusão imediata do conteúdo. Veio a ordem do juiz, tem que excluir. Você chega e fala: não, liberdade de expressão, não vou excluir não. Vai sobrar para você também. E nós temos casos assim desde antes do Marco Civil da Internet. Casos clássicos, como o caso do menino Nissim Orfali, que tinha um vídeo no YouTube, a família pediu a exclusão do vídeo no YouTube, a família se recusou, o YouTube, o Google, foi condenado, teve que pagar a multa. Então existe a possibilidade de responsabilização para a empresa. O que eu noto quando as pessoas elas trazem essa proposta de vamos responsabilizar as empresas, eu percebo um certo paradoxo, porque eu quero responsabilizar a empresa dando mais poder para a empresa. Porque a empresa vai ter poder de polícia. Ela, empresa privada, é que vai determinar o que poderá ser publicado ou não. Ela, empresa privada, é que vai moderar os meus conteúdos. E a gente está falando de empresas que até 5, 6 anos atrás estavam envolvidas com escândalos como o da Cambridge Analytica. Você vai confiar que uma empresa que já tem um histórico de manipulação informacional de larga escala venha para moderar dizendo o que você pode falar ou não? É complicadíssimo. Mas deixa eu pegar rapidamente um argumento que você colocou aqui, bem interessante, essa questão do mundo virtual, do mundo real, que você acha que é tudo, né? E aí, por exemplo, os Estados Unidos tem uma tradição de ampla liberdade de expressão. Sim, a liberdade de expressão deles é muito diferente da nossa. Diferente da nossa. E diferente, por exemplo, da Alemanha. Na Alemanha, nenhum símbolo da suástica pode ser utilizado. A minha pergunta é, claro, teria outro programa só para você responder isso, né? Cada país, estou falando até óbvio, busca dentro da sua jurisprudência, sua tradição, como vai lidar com essa questão das regulações. Aqui no Brasil a gente busca o mesmo fundamento presente na Constituição, artigo 5º, inciso 4. É garantida a liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. Por que se veda o anonimato? Porque não existe liberdade sem responsabilidade. Você exerce a sua liberdade, você responde pelo que você fizer. Posso falar o que eu quiser na internet? Posso. Não há absolutamente nada que me impeça nesse momento de pegar o meu telefone e postar uma mensagem terrível nas minhas redes sociais. Só que eu tenho que saber que eu serei responsabilizado por isso. Da mesma forma no mundo físico. Exatamente. Posso cometer um crime? Posso. Mas você serei vai responder. Exatamente. E as pessoas falam assim, mas não tem lei. Gente, tem. Você tem o Marco Civil, você tem o Código Penal, você tem o Código Civil, você tem a lei de preconceito racial.
você tem N situações que já podem ser aplicadas. Eu posso aplicar, por exemplo, a gente tem o artigo 146A do Código Penal, que é o bullying e o cyberbullying. Eu tenho o 147A, que é o stalking, a perseguição. Eu tenho injúria, calúnia e difamação, 138, 139, 140. Todos esses artigos já são aplicados para casos ocorridos na internet muito antes da aprovação do Marco Civil. Então nós já temos hoje uma cultura de aplicação legal para fatos ocorridos na internet. O que eu sinto, que eu tenho a impressão muitas vezes, quando começam essas discussões do tipo, eu quero que a empresa seja responsável, a impressão que eu tenho é que o judiciário está querendo tirar a responsabilidade dele e passar para uma empresa privada. Ó, a partir de agora o problema é seu, agora você se vira. Porque se você não fizer, eu vou para cima de você. Aí o que a empresa faz? A empresa faz como o Rumble fez. Ó, encerrei minhas operações aqui no Brasil, estou indo embora. Ficaram quase um ano fora, voltaram agora, tem 2 semanas. Até porque é muito lucrativo, né? Assim, agora, para encerrar em 30 segundos, a nossa polícia, a Polícia Civil, e eu falo aqui do Brasil, ela está preparada para esse tipo de investigação? Porque é aquele detalhe. Eu preciso ter algum conhecimento com relação a essa área para fazer a investigação necessária. Nós estamos preparados para isso, a polícia em si? É um vir a ser constante, mas sim, a gente tem muita gente competentíssima hoje na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, para poder fazer essas apurações. É claro que todo dia surgem novas ferramentas para a prática de crimes. Redes de anonimização, nós temos o problema da Deep Web, que ainda é inacessível, mas a gente tem visto cada vez mais ferramentas que têm auxiliado na investigação de fatos delituosos hoje na internet. Tanto que tem sido mais frequentes as notícias, por exemplo, de golpistas sendo presos, quadrilhas sendo desmanteladas, dando golpes em WhatsApp, muitas vezes contra aposentados e pensionistas. Muito obrigado ao Dr. Rafael Chaia, doutor em Direito Digital. Claro, será chamado mais vezes para a gente falar a respeito. É muito interessante e muito importante essa discussão. Uma discussão fundamental, exatamente. Porque como o senhor falou, a questão da falta de conhecimento da nossa população. Né? Na esmagadora maioria dos brasileiros não tem. Por exemplo, eu não sei sabe lidar com criptomoeda, Marquinhos? Eu não faço a mínima ideia. Tenho até curiosidade, mas não faço a mínima ideia. E o Drex vai chegar aí logo, é uma cripto. É uma criptomoeda. Então, assim, o que é essa novidade? As novidades, elas se sucedem muito rapidamente. E aí vem essa questão seríssima dessa discussão da regulação das redes sociais, e as pessoas também não têm ideia do risco, do perigo que isso oferece. É que é muito fácil vender a ideia. Você chega assim e fala: queremos que as redes sociais sejam responsáveis pelos discursos de ódio que são publicados. Ninguém quer discurso de ódio nem violência. Ninguém defende isso. Mas as pessoas têm que entender que, dependendo da forma como vai ser feito, eu posso criar mais problemas do que resolvê-los. Exato. Muito obrigado mais uma vez ao doutor em Direito Digital, Rafael Chaia, pelos esclarecimentos, desejando um ótimo final de semana. E encerramos o programa Tribuna Livre de hoje. Bom dia, Mato Grosso do Sul.